Oi, gente, tudo bem? Estamos começando o programa Brasil Consciência desta semana, uma realização do SINDCT, o sindicato que representa os servidores públicos federais do INPE, do DCTA, do CEMADEM e da Agência Espacial Brasileira. E no programa de hoje a gente vai trazer uma discussão sobre a tramitação no Congresso da Lei Geral do Espaço, iniciativa do Parlamento que pretende regulamentar a atividade espacial no país. Você também vai ter informações sobre o posicionamento formal das principais entidades de ciência e tecnologia do Brasil contra a aprovação do marco temporal para demarcação de terras indígenas. Antes, porém, a gente ficou devendo para vocês no programa anterior a relação das obras e projetos que serão beneficiados pelo PAC, Plano de Aceleração do Crescimento na área de CIT brasileira. Vamos a elas. O Brasil será o primeiro país da América Latina a ter um laboratório de máxima contenção biológica, conhecido como NB4. Com isso, o país passará a dispor de condições para lidar com patógenos que podem causar doenças graves. O novo Laboratório de Biossegurança será implantado no Centro Nacional de Pesquisas em Energia e Materiais, o CNPEM, organização vinculada ao Ministério de Ciência, Tecnologia e Inovação, que desenvolveu e opera uma das 3 fontes de luz síncrotron de 4ª geração do mundo, os Sirius, que nós já mostramos aqui no Brasil Consciência. Seja perfeito. Então, nós estamos na região do hall experimental. Então, aqui é que as linhas de luz vão ser montadas, certo? Como aquela branca que está ali no fundo, que é a primeira linha de luz que está sendo montada, já tem uma outra na sequência sendo montada. Então, esse piso especial, certo? A gente está numa região do que a gente chama de piso especial, ele vai desde essa divisão aqui até atrás do túnel, certo? Nessa região, nós cavamos 4 metros de profundidade e esse piso especial, ele também se divide em 2 regiões. Uma que vai desse ponto até exatamente esse ponto aqui, certo? Onde nessa região é o que a gente chama de piso para as linhas de luz, certo? Bom, desse ponto aqui até atrás do túnel, onde tem essa blindagem de concreto, é a região do piso especial dos aceleradores. Nesse, não somente nós removemos os 4 metros, como também tivemos que cravar mais de 1.300 estacas nessa região para ter uma maior garantia, devido ao peso do que vinha da blindagem, de que você não tenha movimentação de todo o sistema, certo? Que ele não possa ter, vamos dizer assim, recalque na parte do piso, ele não possa afundar, né, em última instância. Os aceleradores são responsáveis por colocar os átomos em movimento em alta velocidade, quase a mesma da luz. Quando tudo estiver funcionando, o sistema vai emanar a poderosa luz síncrotron por meio da única janela entre o ambiente do laboratório e o interior do túnel. Ele será, quando necessário, removido, certo? Ele está aqui garantindo a proteção radiológica, mas quando necessário ele será removido e a partir daqui vai sair toda a tubulação de vácuo que vai se conectar com todos os equipamentos da linha de luz que ficam dentro de cabanas como essa que estão sendo mostradas ali brancas. A própria expansão dos Sirius também será alvo do PAC, com investimentos de 800 milhões de reais até 2026 para completar as 38 linhas de luz que o Sirius foi projetado para ter. E essa é a cabana ótica. Então vejam que essa cabana ótica, ela encosta naquela quina do túnel. E dentro dela vão ter todos os equipamentos que vão receber o feixe saindo do túnel. Em cada uma dessas quinas, aonde você já for montar uma linha de luz, vai ter uma cabana como essa. Então a linha de luz, como você vê, aqui está aquele orifício que eventualmente daqui a pouco vai ser removido para a gente conectar todos os equipamentos que estão aqui com o que seria esse front-end que se conecta a ele sim ao acelerador. E aqui você tem toda a infra que está sendo montada e uma vez que ele recebe essa luz, você, como eu falei, você vai ter fendas
espelhos, sensores, né, e tal. E após passar por isso nessa cabana ótica, ela vai sair por esse orifício e daqui você tem a sequência para uma região que vai ficar mais aí na frente, aonde vão ter as estações de fato experimentais, que é onde os pesquisadores que vêm vão colocar lá os seus cristais de proteína, o cassete com vários cristais, e aí você vai ter o robozinho que vai posicionar isso na frente do feixe e tal, e você vai fazer as medidas, vão ter os detectores, e daqui você sai com toda a parte de análise e controle para fora, na região que a gente vai olhar, que é onde os pesquisadores efetivamente ficam controlando o experimento. Juntos, Sirius e NB4 deverão formar uma estrutura de pesquisa única no mundo. Outro projeto do Ministério de Ciência e Tecnologia, incluído no novo PAC, foi o do reator multipropósito brasileiro, que tem investimentos previstos da casa de R$1 bilhão até 2026. O Brasil Consciência vem acompanhando o desenrolar do projeto de construção do RMB nos últimos anos e, conforme você viu no nosso programa anterior, estamos próximos de um entendimento com os argentinos para estabelecer uma colaboração que vai nos auxiliar na elaboração do projeto. Nós tivemos a visita do presidente Fernandes da Argentina, ao Lula. Ali eles assinaram um protocolo, várias ações estratégicas de cooperação na área de ciência e tecnologia. O RMB está ali e eu estou indo com uma delegação da CNEM, mês que vem, à Argentina, para sentarmos e estabelecermos o acordo de cooperação entre a CNEM e a CONEA, que é a Comissão Argentina, para a participação da indústria argentina no projeto do RMB, porque eles têm uma indústria que é reconhecida internacionalmente no projeto de reatores de pesquisa do tipo RMB. O projeto é nosso, a concepção do RMB é nossa, nossos engenheiros fizeram a concepção. A gente está precisando agora de uma hora de engenharia treinado em fazer as especificações técnicas. Então, nós vamos contratar uma empresa argentina que tem muita experiência nessa área, já forneceu para vários países. O que eles vão fazer é agregar a nossa equipe homem-hora de engenharia para elaborar as especificações técnicas para podermos licitar a construção do reator. Então, essa cooperação com a Argentina, no RMB, ela está indo muito bem, está em andamento, e existem outras áreas também que a gente pode desenvolver com a Argentina. Na parte de área médica, por exemplo, na parte próprio combustível para o reator, na parte, por exemplo, de mitigação de áreas de mineração, que é um ponto importante sobre o aspecto ambiental, você recuperar a área que foi explorada, por exemplo, na mina de urânio. Então, tudo isso são oportunidades que nós temos com a Argentina. A Argentina é um parceiro em potencial muito grande do Brasil. Por exemplo, uma nova geração de reatores chamados SMR, são reatores modulares pequenos, existe também um potencial muito grande de cooperação com a Argentina. Então, a nossa linha de frente com eles é muito grande e o RMB, vamos dizer, é o carro-chefe. E está em andamento. Estamos avançando já e a partir do mês que vem a gente já vai ter contatos com a empresa, com a Envap, para começar a colocar os técnicos trabalhando em conjunto. Outra informação que o Brasil Consciência já havia trazido para vocês trata-se da recuperação do programa PROINFA, que visa a melhoria e a expansão na infraestrutura de pesquisa tecnológica do país. Esse programa foi anunciado pela ministra Luciana Santos durante a abertura da SBPC de 2023 e pode ser usado para a aquisição do novo supercomputador do INPE. Aproveitei a ocasião da SBPC para anunciar, que eu tenho a satisfação de anunciar no dia de hoje, recursos da ordem de 3,6 bilhões de reais no âmbito do programa de recuperação e expansão da infraestrutura da pesquisa científica e tecnológica nas universidades, nas instituições de ciência e tecnologia. O nosso famoso PROINFA está de volta. Da onde vem o recurso e no que a senhora pretende empregá-lo? Qual que vai ser esse cronograma de anúncio que a senhora deve fazer aí pelos próximos dias? Nós estamos resgatando o PROINFA, que é historicamente um programa de ampliação, de restauração da nossa infraestrutura do Sistema Nacional de Ciência e Tecnologia. Como houve um apagão, está muito obsoleto em várias partes do país.
Com isso, nós estamos anunciando esse recurso para quase 1 bilhão por ano até o final do primeiro mandato dessa retomada do presidente Lula. Né? Então, um financiamento robusto que será feito em editais do recurso da FINEP, do Fundo Nacional de Desenvolvimento de Ciência e Tecnologia, que foi recuperado integralmente pelo presidente Lula. Esse dinheiro vai custear o supercomputador do INPE? É uma possibilidade, né? Nós estamos já nas tratativas, né, da aquisição desse supercomputador e está dentro do escopo das nossas prioridades. O investimento total no Proinfa será de 4,4 bilhões de reais em recursos oriundos do Fundo Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico. Outro projeto incluído no PAC, o Infovias, busca ampliar a abrangência, a qualidade e a segurança da conectividade para a educação e pesquisa no país. A meta, segundo o governo, é interiorizar o sistema RNP e interligar todas as unidades da federação. Outro objetivo é desenvolver as infovias estaduais, infraestrutura ótica de rede de comunicação que atende às organizações usuárias do sistema RNP, como rede de educação e pesquisa, e também é compartilhada com o Estado para seu uso próprio, como a rede governamental. O último programa listado foi a compra de equipamentos mais modernos para ajudar o CEMADEM no monitoramento de um número muito maior de municípios do país. Após a aquisição dos novos equipamentos, o CEMADEM deverá saltar de 1.000 para 1.800 municípios brasileiros monitorados, atingindo praticamente 70% da população residente em áreas de risco no Brasil. O programa Brasil Consciência vai para um rápido intervalo e, na sequência, você vê o posicionamento oficial das principais entidades científicas do país contra a aprovação do marco temporal. Um instante só, não saia daí. Segundo bloco, muito bem, a gente está de volta e falando agora sobre o assunto da semana, a votação no STF que vai definir ou não um marco temporal para a delimitação de terras indígenas no Brasil. Resumidamente, a questão vai decidir se as terras ocupadas na promulgação da Constituição Brasileira em 1988 podem ser demarcadas como indígenas ou não até a promulgação, ou seja, quem não tinha disputa até a data perde o direito. Isso afeta mais de 300 comunidades indígenas no país. E nesta semana em que tudo isso está acontecendo, as principais entidades científicas do país, incluindo a SBPC, se mobilizaram e publicaram uma carta contra a aprovação do marco temporal. E é sobre isso que a gente vai conversar agora com o presidente da SBPC, Renato Janine Ribeiro. Bom dia, doutor Renato. Obrigado por senhor atender mais uma vez ao nosso convite. A gente gostaria de saber por que vocês resolveram se manifestar nesse momento. Bom dia, Dimon. Nós, como SBPC, resolvemos nos manifestar porque a Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência assumiu há muito tempo todas as causas democráticas como suas, e elas incluem especialmente a valorização das minorias historicamente perseguidas, discriminadas, que é o caso dos indígenas, que eram alguns milhões quando da descoberta. Hoje, como pelo sistema da autodeclaração, o número subiu em relação ao censo anterior, acho que passou de 1 milhão, mas durante vários anos calculava-se em torno de poucas centenas de milhares, e muitos deles não têm acesso às terras tradicionais. Por que essa discussão traz um elemento, a nosso ver, errado, que é o do marco temporal? Porque a Constituição é muito clara. Ela diz que os povos indígenas, que ela chama de índios, têm direito às terras que tradicionalmente ocupam. Tradição sempre se refere ao passado. Se a Constituição é de 5 de outubro de 1988, então ela não está dizendo que as terras ocupadas em 5 de outubro de 1988 são dos indígenas. Está dizendo terras que, tradicionalmente, antes disso, tinham sido ocupadas por eles. É claro que não vai retroagir até 1500, lógico, porque senão, enfim, todas as terras seriam indígenas. Mas
dentro de um tempo razoável. Então, essa ideia de somente as terras que estavam sendo ocupadas no dia da Constituição ser promulgado, que é 35 anos atrás, quase, só essas terras pertenceriam aos povos originários, é uma ideia que se baseia numa leitura totalmente errada, tendenciosa da Constituição. Não cabe ao legislador, não cabe nem ao judiciário mudar o texto da Constituição. O texto da Constituição é taxativo. Terras indígenas são as terras da tradição. Bom, claro, tradição é um termo complexo, porque o próprio da tradição é ela não ter uma data muito precisa, né? Quando se fala em tradição, você pensa sempre alguma coisa que é useira e costumeira, algo que está no uso, nos costumes, que está sendo adotado, e há muitos estudos, inclusive interessantes na história, sobre a invenção das tradições. Como certas tradições, um grande exemplo é a pompa e circunstância da monarquia inglesa, como tradições que parecem ter séculos, ou mesmo 1000 anos, na verdade foram inventadas no século XVIII e XIX. Mas veja, mesmo essas tradições que a gente sabe que foram inventadas, elas têm 100, 200 anos, não são de 35 anos atrás. Então, é preciso, nessa história toda, a gente ficar atento à perspectiva do direito e à perspectiva da Constituição. Direito, eu estou falando nos dois sentidos. A profissão jurídica, mas também, sobretudo, o direito que esses povos têm às terras deles, aos costumes deles, a uma reparação por tudo que eles sofreram em termos das violências contra eles cometidas. E acrescento um ponto que é importante, que é o seguinte: muita gente tem a visão errada de que os indígenas são, de certa forma, pessoas que estão na sombra e água fresca, que desfrutam de uma natureza que foi dada a eles, pela qual não fazem nada. A ideia do indígena como indolente. Tudo isso está muito errado. As pesquisas mais recentes dos nossos arqueólogos têm mostrado, por exemplo, que a floresta amazônica só se tornou o que ela é graças ao manejo pelas populações, pelos povos da floresta, basicamente indígenas, mas também mestiços, caboclos, outros povos que lá foram arribar. E isso tudo significa que eles sabem como cuidar da floresta, eles têm um conhecimento que é importante e que permitiu a preservação de uma biodiversidade que hoje é um dos maiores trunfos, inclusive econômicos, do Brasil no mundo. O Brasil hoje é visto como uma espécie assim de esperança de solução de muitos problemas. E quando a gente fala em sustentabilidade, em meio ambiente, etc., o mundo todo, o primeiro lugar que pensa é a Amazônia. Poderia pensar na floresta do Congo, poderia pensar na floresta da Papua Nova Guiné, que são também grandes territórios com populações originárias e com vastas florestas. Mas, antes de tudo, se pensa na Amazônia, talvez seja o maior, o mais rico, o mais biodiverso. Então, até do ponto de vista do interesse nosso, do interesse nacional, do interesse da nossa economia, é muito importante esse respeito. É muito importante que essas terras não sejam devastadas, destruídas, tanto em função de um princípio ético, eles têm direito, quanto de um princípio de interesse nosso a conseguir desenvolver todas as riquezas que estão lá. E como tem sido dito, Edmond, a floresta vale muito mais de pé do que cortada. De pé, ela sequestra carbono, ela reduz, então, a poluição, reduz o aquecimento global, garante a vida, e de pé ela também tem inúmeros segredos que precisam ser desvendados, basicamente pelos cientistas, basicamente pela biologia, pela química, pela física. Eles têm muita coisa a desvendar lá. Muito bem. Nós estamos fazendo essa entrevista quando o julgamento do STF está empatado em 2-2, devido aí ao voto do ministro André Mendonça, que foi indicado durante a gestão Bolsonaro. O próximo ministro a votar, enquanto nós estamos gravando essa entrevista, ainda não sabemos o voto, será o ministro Zanin, recentemente indicado pelo presidente Lula. Independente do partidarismo aí, das indicações, é importante ressaltar, como disse o presidente da SBPC, Renato Giannini, que os povos originários são responsáveis pela preservação na floresta. Estamos colocando para vocês na tela, nesse momento, uma imagem que mostra as áreas demarcadas, as áreas de indígenas e as áreas preservadas. Vocês percebem aí que há uma coincidência, que não é uma coincidência, é
na verdade, em razão da preservação. O senhor falou sobre a questão dessa cultura, da indolência do índio, né? E nós temos aí essa comparação com a relação às áreas desmatadas. Preservar os povos originários pode ser interpretado como preservação de meio ambiente. A pessoa que é ambientalista e que não está contrária ao marco temporal, ela está sendo incoerente na opinião do senhor? Eu penso que sim, porque, veja, são séculos, pelo menos, a gente não saberia dizer quanto tempo, são séculos, pelo menos, dessa floresta. Séculos em que ela é povoada pelos povos indígenas brasileiros e de outras nações, e em outros continentes algo parecido ou igual. E a floresta se portou muito bem nesse período todo. Eles sabem como evitar alagamentos, como fazer que as plantas cresçam melhor, sabem o que extrair das plantas. Veja a história fabulosa dessas crianças que ficaram perdidas na Colômbia, mais de 40 dias, criança, inclusive um bebê praticamente, e a criança mais velha, acho que 12 anos de idade, e souberam se manter. Claro que, depois de 40 dias, não estavam bem, mas foram capazes não só de lidar com a pouca comida processada, farinha que estava no avião, que caiu, como foram capazes também de colher frutos e frutas que permitiram a sobrevivência deles e cuidar até mesmo de problemas de saúde que tiveram lá. Então, você veja, é uma sabedoria, um saber gigantesco. Só deixando claro, saber e sabedoria não são exatamente a mesma coisa. Aqui o filósofo não resiste a um pouco de extinção. Saber é como na ciência. Sabedoria é mais sabedoria prática, é ação, é como você lida com as coisas. No caso, o que você tem? Você tem crianças de 10, 12 anos que foram capazes de cuidar dos irmãos, tiveram a sabedoria de cuidar deles e tiveram o saber de identificar quais frutos e frutas seriam positivos para essa sobrevivência, para, enfim, até para lidarem com os animais da selva, tudo, né? É uma história fantástica. Sinceramente, eu espero que ela resulte numa bela série de TV que também mostre para muita gente a riqueza dessas comunidades indígenas. Muito bem, apenas para que a gente acrescente aí as discussões, né? Tudo isso começou, a discussão do marco temporal, porque às vezes as pessoas se perguntam do porquê que isso está sendo discutido pelo STF agora. A discussão do marco temporal surgiu em 2009 por conta de um parecer da Advocacia Geral da União sobre a demarcação da reserva Raposa Serra do Sol em Roraima. Esse critério foi usado nessa oportunidade. Em 2003, foi criada a terra indígena Ibirama Laclano, espero que eu esteja pronunciando corretamente, mas uma parte dela foi ocupada por indígenas Xoclengue, e aí houve uma disputa com agricultores. Então a gente percebe que é sempre assim, é o capital, o agronegócio querendo ocupar terra que estava lá preservada. A gente já falou aqui sobre a questão da manutenção da floresta em pé, mas dos argumentos que foi defendido pelo ministro Nunes Marques, que votou favorável ao marco temporal, Nunes Marques também indicado pelo ex-presidente Bolsonaro, é de que isso poderia gerar uma insegurança jurídica e que se saíssem, imaginando que poderiam sair aí demarcando terras indígenas que nunca haviam sido ocupadas por indígenas, ou pelo menos que não estão ocupadas por indígenas aí no passado recente, né, áreas urbanas e tudo mais. E o outro argumento bastante interessante é que, segundo ele, a Constituição de 88 estabeleceu um prazo de 5 anos para que fossem demarcadas as terras indígenas. Aí eu pergunto para o senhor, doutor Renato Giannini, os índios têm culpa se o governo não demarcou em 5 anos? E outra coisa, a gente corre realmente esse risco de saírem aí demarcando terras indígenas e expropriando a propriedade privada que tanto a direita gosta de preservar? Claro que não. Quer dizer, a resposta para as duas perguntas é não. Primeiro, o prazo que foi dado de 5 anos era um prazo para o governo e para beneficiar os indígenas.
não foi respeitado, não foi cumprido pelo Estado brasileiro, não é culpa deles, não podem ser punidos porque o governo atrasou isso, lembrando, inclusive, que o presidente que saiu, Bolsonaro, prometeu que não daria 1 centímetro sequer aos indígenas, nesse sentido, deixando de cumprir o mandamento constitucional. Então, isso não conta com prazo. Claro, são 35 anos já, eu espero que até o fim do atual mandato presidencial essa questão esteja pacificada e resolvida. Seria muito bom a gente fixar um prazo para isso, um prazo a ser cumprido mesmo. Quanto à questão do risco de repente, eles chegarem e dizerem a Praça da Sé, ou a Avenida Paulista, ou, sei lá, a Avenida Rio Branco do Rio, são terras tradicionais indígenas. Alphaville, na área indígena. Alphaville. Não tem, porque tradição não são datas exatas, tradição tem muito a ver com oralidade, mas não é qualquer coisa. Quer dizer, como nenhum de nós sabe, nenhum de nós nunca ouviu falar assim desses lugares, Alphaville, Avenida Paulista, Avenida Rio Branco, nunca ninguém ouviu falar de uma reivindicação indígena sobre esses territórios, então é claro que não tem sentido alguém, de repente, começar a falar deles. O que nós estamos falando são de terras efetivamente ocupadas por indígenas ou que estão na memória deles como tendo sido ocupadas, da qual podem ter sido desalojados nas últimas décadas e que teriam direito a recuperar. É isso. Então, veja, agora, claro que os conflitos existem, e tanto por parte do agronegócio, dos grandes proprietários, quanto por parte, às vezes, de pequenos agricultores, porque muitas vezes quem acaba indo para a Amazônia é quem foi enxotado de outras regiões do país. Então, tem que haver um cuidado com isso, mas não são os indígenas que têm que pagar essa conta com a perda do que é deles legitimamente, legalmente também. Para você que está nos assistindo hoje pela primeira vez e não está acompanhando aí a cobertura do Brasil Consciência, nós estivemos na SBPC deste ano lá em Curitiba. O SINDCT, inclusive, montou um stand falando sobre a preservação da Amazônia, os povos originários. Acompanhamos uma conferência com Paulo Artacho e com Carlos Nobre sobre a importância da floresta em pé, e na cerimônia de encerramento tivemos aí as declarações e as informações sobre o início da preparação da próxima SBPC no ano que vem, que será justamente no estado do Pará, na Amazônia, onde já se programa também a realização da COP30 e onde está instalado o INPE. Então, a participação da SBPC nesse assunto não se dá de maneira casuística, fortuita, né, por conta das discussões. Vocês já estão formando uma consciência, digamos assim, sobre tudo isso que está acontecendo. Quais são as próximas ações que a comunidade científica pretende fazer para pressionar governo e participar da campanha contra, né, a demarcação desse marco temporal? Bom, nossa capacidade tem a ver com a autoridade moral que as sociedades científicas têm, por serem sociedades que defendem a verdade e defendem valores éticos importantes. É nesse sentido que estamos nos mobilizando, estamos procurando galvanizar a opinião pública nessa direção e fazer também que o Supremo Tribunal Federal faça cumprir o que está na Constituição e que o Legislativo não viole, porque, veja, o projeto de lei criando o marco temporal que está no Congresso é obviamente inconstitucional, porque a Constituição promete mesmo essas terras tradicionais para os indígenas. E não tem sentido você dizer, bom, porque se a Constituição quisesse dizer que as terras ocupadas por eles em 5 de outubro de 1988 seriam deles, e somente essas, teria dito. Quando eu falo tradicionalmente ocupadas, está remetendo a um passado. Então, não dá. Quer dizer, esse projeto de lei é inconstitucional, ele viola os princípios da nossa Carta Magna, e eu espero que o STF faça cumprir a Constituição. E aí, quero te agradecer muito, Edmond, tanto pela presença em Curitiba, quanto pela cobertura, quanto pela certeza que eu tenho de que em Belém vocês também estarão, e em todas as etapas nessa luta nossa, não só pelas causas indígenas, que são, nesse momento, o tema do momento, né? Mas também por todas as questões que dizem respeito à ciência, educação, saúde, meio ambiente, inclusão social, que é tudo isso que a gente tem que batalhar para fazer o Brasil um país melhor. Ele tem que ser, merece ser. Obrigado, doutor Renato. Naquilo que for possível, a gente minimamente vai sempre tentar
ajudar. O programa Brasil Consciência vai para um rápido intervalo e a gente fala na sequência sobre outra questão legal envolvendo a ciência do país. A Lei Geral do Espaço está tramitando no Congresso Nacional e é sobre ela que a gente fala no próximo bloco. Um instante só, não sai daí. Terceiro bloco, programa Brasil Consciência de volta, e agora a gente vai ouvir Mestre Raul. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2. Parem. Espera aí. Onde é que vocês pensam que vão? Multiplacos não vai a lugar nenhum. Multiplacos não vai a lugar nenhum. Muito bem, começando aí com Mestre Raul, e agora a gente vai falar mais seriamente sobre o nosso assunto deste bloco, que é a tramitação no Congresso Nacional da Lei Geral do Espaço, o projeto de lei 1006 de 2022, que institui a Lei das Atividades Espaciais, tido supostamente como um marco legal para toda a atividade espacial. Esse projeto de lei é do deputado Pedro Lucas, do União Brasil do Maranhão. Não por acaso, Maranhão, estado onde está situada a base de Alcântara, aí, que foi divulgada, alardeada pelo governo anterior como o novo espaço-porto do mundo, que iria trazer aí grandes recursos para o estado do Maranhão, para o Brasil, e um grande avanço na atividade espacial brasileira. Vamos lembrar a você, telespectador do programa Brasil Consciência, nós já falamos aqui nesse programa, que o Brasil já dispõe da Política Nacional de Desenvolvimento de Atividades Espaciais, o PNDAE, do Programa Nacional de Atividades Espaciais, o PNAE, e do Sistema Nacional de Desenvolvimento de Atividades Espaciais, o SINDAE. Então, todo esse arcabouço, mais a Agência Espacial Brasileira, mais tudo, já existe. Agora estamos criando uma lei geral para regular tudo isso, atividades espaciais, lançamentos, frequências e bandas e tudo mais. Bom, o projeto está tramitando nas comissões do Parlamento, inclusive na Comissão de Ciência e Tecnologia, e para falar sobre ciência e tecnologia no Parlamento, a gente vai entrar em contato agora com o secretário executivo da Iniciativa para a Ciência e Tecnologia no Parlamento Brasileiro, Fábio Guedes Gomes, que já falou com a gente aqui em outras oportunidades. Bom dia, boa tarde, Fábio, obrigado por você ter atendido aí o nosso convite. Como é que o ICTP vê inicialmente a tramitação desse projeto? A gente sabe que o parlamento é importantíssimo para a discussão, para a formação do processo democrático, mas infelizmente às vezes nós temos projetos e iniciativas não tão republicanas assim. Como é que vocês estão vendo nesse momento, Fábio? Opa, Edmond, tudo bem? Queria cumprimentá-lo inicialmente, cumprimentar todos aqueles que assistem esse excelente programa que dá uma contribuição muito grande às discussões sobre a ciência, tecnologia e inovação no Brasil e também aborda temas com muita qualificação. Bem, Edmond, esse projeto de lei, ele tramita agora, nesse momento, na Câmara dos Deputados, não é? Nós temos uma assessoria técnica e parlamentar que acompanha todos esses projetos que estão tramitando ou que estão, de certa maneira, adormecidos na Câmara e, de vez em quando, algum parlamentar recupera. Então, observem que isso é de 2022, esse projeto de lei. Nós precisamos nos deter com mais cuidado sobre as minúcias desse projeto. Então, em termos gerais, é claro que é preciso haver uma lei geral que possa criar instrumentos e regras para a exploração espacial, especialmente, não é, por parte do Brasil, em consonância com aquilo que já tem na legislação internacional. Então, a gente pode perder oportunidades, inclusive de cooperação internacional, caso nós não tivermos uma legislação que esteja não somente atualizada, como também diante dos novos desafios que compete ao Brasil competir internacionalmente no plano da exploração espacial.
claro que, do ponto de vista em termos gerais, é muito importante para o país, né? Agora, especificamente, é preciso nos determos sobre as minúcias do projeto, as letras que estão dentro do projeto, sobre os parágrafos específicos, e também comparar isso com o que tem de mais avançado com o restante do mundo. Eu creio, né, que isso poderá ser feito, né, essa avaliação, pela Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência, que tem comissões que tratam sobre o assunto relativamente à questão espacial, e a gente, tão logo essa comissão possa ter essa documentação em mãos, inclusive, eu vou até conversar com o seu presidente, Renato Janine Ribeiro, para saber se já não há algum parecer dessas comissões da SBPC que possam nos auxiliar no acompanhamento da pauta no Parlamento Brasileiro, especificamente na Câmara. Tá certo, presidente Renato Janine Ribeiro, que deu entrevista para a gente agora no bloco anterior. A gente, Fábio, fica preocupado, todos nós, eleitores, cidadãos, quando a gente vê e ouve falar da tramitação de qualquer projeto, porque não são muitas vezes claras as vias por onde esse projeto caminha, as regras que estão estabelecidas, e tampouco o debate com a sociedade, né? Então isso que a gente fica preocupado de ser apenas mais uma iniciativa, talvez até folclórica, de alguém que queria carimbar o nome. Não sei das qualificações do deputado Pedro Lucas Fernandes, do União Brasil, para propor o projeto, não sei qual foi aquilo que motivou a propositura, imaginamos que seja por conta de todo aquele processo iniciado no governo anterior com relação à transformação de Alcântara num espaço-porto. Tivemos, inclusive, aí uma tentativa de lançamento de um foguete, que era para ter acontecido, correram para que acontecesse no ano passado, não aconteceu, acabou acontecendo durante este ano, nos primeiros meses do governo Lula. Até nisso, o presidente Lula também demonstra ser pé quente, e com ele o foguete foi lançado. Mas, de fato, depois disso, nada aconteceu. Nós não temos nenhuma informação sobre recursos que foram aportados no Maranhão por essa iniciativa da InnoSpace, uma startup sul-coreana, e não temos nenhuma informação de outros recursos, de outros investimentos que possam vir a ser feitos em Alcântara, no Maranhão, por conta de outros lançamentos de empresas que estão qualificadas para fazer a exploração lá, como a empresa do Jeff Bezos, da Amazon. O que a gente gostaria de saber de você, Fábio, é como é que vocês pretendem fazer esse acompanhamento? Você falou que vai entrar em contato com a SBPC. Uma vez que os especialistas da SBPC deem algum tipo de parecer, vocês passam a acompanhar as comissões, vocês vão lá no Congresso cobrar. O que vocês pretendem fazer para garantir que isso não seja uma prosopopeia e nem que venha a atrapalhar o desenvolvimento da atividade na qual a gente ainda está engatinhando, está um pouco patinando, digamos, nos últimos anos? Bem, irmão, você sabe que um projeto dessa complexidade, ele vai ter que passar por algumas comissões. Então, especialmente e certamente passará pela Comissão de Ciência, Tecnologia e Inovação, tá? Também certamente vai passar pela Comissão de Defesa Nacional, a CCJ também, e muito provavelmente, como envolve a questão satélite, comunicações, pela Comissão de Comunicação, que faz parte também, especificamente, da Comissão de Ciência, Tecnologia e Inovação. Então, perfeito, é claro... Fábio, perfeito. Só ciência e tecnologia, que eu não disse, a culpa foi minha, não disse no começo, ciência e tecnologia, comunicação e informática, relações exteriores e defesa nacional, além da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania. Perdão, Fábio, pois não, pode continuar. Não, nesses espaços de comissões e a gente pode requerer, se houver algum tema específico que polemize dentro desse projeto de lei, nós podemos requerer, através de algum parlamentar dessas comissões, audiências públicas para poder amadurecer a discussão. Então, esse é um instrumento mais, digamos assim, mais usual para que a gente possa amadurecer a discussão sobre um projeto de lei dessa natureza. E também, é claro, que esse projeto de lei ele tem que ter a participação do Executivo na sua formulação.
Então, também trabalhar junto ao Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação para saber do próprio Ministério qual é seu interesse dentro desse projeto de lei, até quanto e até aonde o Executivo pode influenciar na definição desse projeto de lei. E também dizer que, claro, ao passar por todas essas comissões na Câmara dos Deputados, isso tem que ir para o Senado Federal, para também avaliar o Senado Federal, que é outro espaço importante da gente também requerer audiências públicas e trazer especialistas para que esse projeto seja também discutido. Não havendo alteração nele no Senado, isso vai para a sanção presidencial e dependerá, claro, do presidente da República. Como nós temos um governo atual que tem outro perfil, nós temos uma outra inclinação em defesa dos interesses nacionais, interesse da ciência, tecnologia e inovação, então acredito, Edmond, que não é um projeto que possa nos trazer muita ansiedade e medo também, porque eu acredito que sobre a batuta da ministra Luciana Santos, né, e sua equipe do Ministério, tudo está sendo feito com muito maior cuidado do que o governo anterior. Agora, é claro que o projeto é muito importante. Eu vou te dar um dado, né? Nós temos aí, as tecnologias estão avançando muito nessa área, e recentemente nós vimos no programa Fantástico da Rede Globo, no domingo, uma excelente matéria sobre o lançamento de satélites e a comparação da Índia com o Brasil. E nós vimos o quanto o Brasil está atrasado em investimento, sobretudo através da Agência Espacial Brasileira. Então, a Índia está investindo mais de 400% aquilo que o Brasil investe por ano através da Agência Espacial Brasileira. Então, nós vamos ficar para trás. Como é que nós podemos também termos a participação do capital privado, inclusive, na produção de satélites? Isso envolve também quais são os limites do interesse nacional e da defesa nacional e os interesses de mercado a respeito nas plataformas de lançamento de satélites e também que tipo de satélites são esses. Então, é claro que isso passa tudo por um regramento e eu tenho certeza que as entidades científicas e acadêmicas, sobretudo a Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência e a Academia Brasileira de Ciência, estarão atentas a esse projeto. E teremos espaço, né, muito grande para poder discutir esse assunto através da ICTP, também provocando nossos parlamentares para que o fórum adequado seja as audiências públicas e também, claro, através da ABC e da SBPC, temos os documentos necessários para subsidiar moções, cartas e manifestações. Muito bem, apenas para deixar claro, o texto original do projeto que está tramitando prevê que o marco legal, a Lei Geral do Espaço, vai regular todas as atividades espaciais do Brasil, com exceção aquelas vinculadas à defesa nacional, mas estão incluídas na regulação o uso de bandas de frequência, então afeta aí diretamente comunicações, telefonia e posições orbitais. Vamos lembrar que o Brasil já tem os satélites Cibers 4 e 4A orbitando, está produzindo o Ciber 6 e tem o Amazônia também está orbitando, SCD-1, SCD-2, e tem em andamento nesse momento no INPE a construção do satélite Amazônia 1B. Como você falou de recursos, Fábio, vamos aproveitar e dar um esclarecimento para o nosso telespectador. Havia uma expectativa, né, uma iniciativa da ciência de tentar excluir lá do arcabouço fiscal que acabou aprovado as ações de ciência e tecnologia. Infelizmente, isso não foi possível. Temos algum tipo de ameaça real ao desenvolvimento da ciência e tecnologia no Brasil por conta disso? O Fundo Nacional de Ciência e Tecnologia, o FNDCT, que vocês conseguiram descontingenciar permanentemente com o governo Lula, ele dá conta do recado? Edmond, veja só, o Fundo Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico, o FNDCT, felizmente, por causa da Lei 177/2021, que foi uma mobilização de toda a comunidade científica acadêmica e também do Parlamento brasileiro, permitiu que essa lei ela proibisse o contingenciamento do fundo, foi muito importante, mas ainda é muito insuficiente, por demais insuficiente.
O fundo, a arrecadação do fundo esse ano é em torno de 10 bilhões de reais, contanto que apenas 50% disso é investido efetivamente em ciência. Então, 5 bilhões de reais. Se você for contar que o orçamento do Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação esse ano é pouco mais de 3,8 bilhões, então você só tem apenas menos de 10 bilhões para investir efetivamente na ciência brasileira. Então, é claro que os recursos do fundo estão assegurados por lei. Como no novo arcabouço fiscal, o orçamento do Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação está dentro do novo arcabouço, então as ameaças elas serão permanentes. Por quê? Porque, uma vez estando dentro do novo arcabouço fiscal, os recursos para a ciência e tecnologia poderão ser contingenciados. E aí poderão ser contingenciados por quê? Porque o governo está enviando agora o projeto de lei orçamentária para 2024 para o Congresso, tem até hoje, inclusive, até o dia 31 de agosto para enviar. Nós vamos ter que nos debruçar sobre a fonte 19, que é a fonte Ciência, Tecnologia e Inovação, qual é a previsão orçamentária para 2024 e comparar ela com 2023, os anos anteriores, para ver como é que está o que o governo está prometendo no orçamento. E uma coisa importantíssima, Edmundo, é que o Ministério da Economia está se prontificando, se comprometendo com a sociedade brasileira de alcançar o déficit nominal zero ano que vem. Então, se a gente for observar na mídia brasileira, todos estão desconfiados com esse compromisso do governo federal de alcançar o déficit nominal zero, porque o rombo nas contas públicas é muito grande, muito grande. Então, se você pegar o total de receitas tributárias, mas o total das despesas do Estado brasileiro, você tem até um superávit primário. Mas quando você coloca dentro o pagamento de juros da dívida pública e outras despesas que não são discricionárias, você tem um déficit que é gigantesco, que passa aí de 150 a 200 bilhões de reais. Então, como zerar isso? É aumentar a receita e cortar a despesa. Se você tiver uma frustração de receita no novo arcabouço fiscal, você vai contingenciar. Então, nós sabemos, nós somos já gatos escaldados, que quando há contingenciamento, porque houve uma frustração de receita, ou então o governo não vai alcançar na meta de objetivos do déficit nominal zero, onde é que o governo vai cortar? Então, claro que 2024 teremos que ter muita atenção em razão da ciência, tecnologia e inovação não ter ficado fora do arcabouço e continuar sendo ameaçado por contingenciamentos. Sobretudo, o orçamento do Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação, porque o fundo, o FNDCT, estará salvaguardado pela Lei 177/2021. Por isso, ainda temos pouco recurso, juntando o FNDCT com o orçamento do MCTI, e ainda estaremos ameaçados do orçamento do MCTI ser contingenciado porque ficou dentro do novo arcabouço fiscal. Muito bem, a gente espera, então, que a iniciativa para a ciência e tecnologia no parlamento cumpra aí esse papel importantíssimo de fiscalizar todas essas ações. Fábio, a gente agradece mais uma vez pela sua atenção e a gente fica esperando um futuro melhor para a ciência e tecnologia em 2024. Na semana que vem, no nosso programa, a gente traz um pouco mais de detalhes sobre esse orçamento, essa previsão de investimentos para 2024, que deve incluir o supercomputador do INPE. A gente já trouxe aqui posicionamento da ministra e do presidente da FINEP, Celso Pancera, sobre isso. Obrigado, Fábio, mais uma vez por você ter conversado com a gente. A gente se encontra em outro programa, viu? Muito obrigado pela atenção. Obrigado a você também, Edmond, e parabéns pelo trabalho. Um abraço. O programa Brasil Consciência de hoje vai ficando por aqui. A gente tem aí para você à disposição o nosso canal no Facebook com os demais programas produzidos pela Rádio do SINDCT e também no YouTube, todo o conteúdo já produzido pelo BCC. A gente volta na semana que vem com mais uma atração inédita. Tchau, gente!